Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Hoje vamos falar sobre permanecer firmes mesmo em meio às experiências difíceis da vida. E como tudo isso, por mais estranho que pareça, está envolvido pela graça de Deus. A graça não nos poupa de desafios, mas nos sustenta dentro deles. Nossa leitura bíblica está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 12, e diz assim: Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Este versículo é parte da conclusão da carta de Pedro, uma mensagem escrita para cristãos que estavam enfrentando sofrimento, injustiça e pressões sociais por causa da fé. O apóstolo não minimiza a dor deles, ao contrário, ele a reconhece, mas apresenta uma perspectiva profundamente espiritual. Essas experiências não são sinais da ausência de Deus, e sim manifestações da sua graça operando no meio das provações. É uma visão que nos confronta. Quando pensamos em graça, geralmente imaginamos alívio, bênçãos, portas abertas. Mas Pedro nos lembra que a graça também aparece no período das lágrimas, na espera e até mesmo nos momentos em que nos perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo? Essa mensagem ressoa outras partes da Escritura. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, por exemplo, ouviu o próprio Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, o autor diz que devemos considerar motivo de alegria quando passamos por provações, porque elas produzem perseverança. Todas essas passagens apontam para a mesma direção. A graça não é apenas favor, é força, é sustentação, é moldagem. Quantas vezes no nosso dia a dia enfrentamos situações que não entendemos? Um diagnóstico inesperado, uma porta fechada, uma pessoa que se afasta, uma luta emocional que ninguém vê. Do modo humano, interpretamos isso como abandono. Mas Pedro está dizendo que a graça está aí, exatamente aí. Pense em uma cena comum. Alguém que está aprendendo a caminhar depois de uma cirurgia. Cada passo dói, mas cada passo é parte da cura. Assim é a graça. Ela se manifesta no processo, não apenas no fim. Muitas vezes, Deus está fortalecendo nossas raízes enquanto pensamos que estamos desmoronando. Permaneçam firmes nessa graça, essa é a chave. Firmeza não significa não sentir medo, significa não desistir. Firmeza não significa não chorar, mas significa não abandonar a fé. Firmeza não significa força constante, significa confiar enquanto Deus sustenta. Quando entendemos que a graça está presente nas experiências difíceis, paramos de lutar sozinhos e começamos a descansar em Deus. E descansar não é inércia, é declarar que Ele ainda está conduzindo todas as coisas, mesmo quando não vemos. A graça que Pedro menciona é uma graça pedagógica. Ela ensina,
molda, aperfeiçoa. Deus não desperdiça dor. Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha nos bastidores, Ele trabalha quando você só consegue fazer uma oração simples: Senhor, me ajuda. Assim, o sofrimento deixa de ser aleatório. Ele se torna solo fértil para crescimento espiritual. E não, Deus não causa todo o sofrimento, mas Ele usa cada circunstância para revelar sua fidelidade, nos aproximar do caráter de Cristo e fortalecer a nossa vida interior. Por isso, Pedro escreve com tanto propósito: meu objetivo é encorajá-los. E hoje, o Espírito Santo repete este encorajamento ao seu coração. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, obrigada porque a Tua graça nos acompanha em todas as fases da vida. Ajuda-nos a reconhecer Tua mão mesmo quando as circunstâncias não fazem nenhum sentido. Dá-nos coragem para permanecer firmes mesmo cansados. Sustenta nossa fé, acalma nosso coração, renova nossa esperança. Que possamos enxergar Tua graça não apenas nas vitórias, mas também nos processos que nos transformam. Em nome de Jesus. Amém. A graça que te sustenta hoje é a mesma que te conduzirá à vitória amanhã. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de encorajamento. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um dia maravilhoso. Graça e paz. Bom dia.